Fala galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Meu nome é Alessandro, estaremos hoje aqui reunidos para falar sobre um tema que imagino ser interessante e que vai tomar espaço nos próximos dias e semanas, que é a escolha e o processo político de escolha, né, do novo Papa, né? Então eu e Luiz Domingos mergulhamos nos últimos dias e semanas para estudar como é o processo e o sistema eleitoral do Vaticano. E para isso estou aqui reunido com aquele ídolo de matins ou querência, Luiz. Você vai ter que falar depois. Isso de querência, rapaz. O meu lado estudioso, o meu lado vaticanista é todo de querência. Tudo certo com você? Tudo bom? E aí? Saudações a todos e todas. Alessandro, quem imaginaria que esse assunto daria tanto ibope para todos os canais de televisão, de YouTube, a imprensa escrita, rádio, podcasts? Só se fala nisso. O Papa era pop nos anos 90, 80, mas agora o conclave é pop. E outra coisa interessante, tem mais especialista em Vaticano, direito canônico, ou vaticanistas, do que cientistas sociais no mundo inteiro. Apareceu tantos, né? É uma coisa de louco. E agora nós vamos aqui dar uns pitacos. Será que tem cabimento a gente querer mexer com esse assunto? Mas veja, é porque vai estar todo mundo olhando, todo mundo quase que literalmente, né? Todo mundo vai dar uma olhada na chaminé da Capela Sistina. Você já parou para pensar? Sei lá, metade dos países do mundo olhando para uma chaminé durante uns 2, 3 dias? É uma parada curiosa, né? E também caiu, né, que a morte do Papa se casou com um filme de muito impacto aqui, né, no Brasil e no mundo como um todo, né, que é o Conclave. A gente vai falar um pouco do filme também, né? Aliás, falar do filme não necessariamente, mas o filme ele acaba representando tudo isso que a gente vai falar, né? De como funciona, né? Mas vamos lá, né? Vamos abordar basicamente 2 assuntos aqui, né? No primeiro bloco a gente fala um pouco sobre a biografia e um pouco da pessoa, né, do Jorge Mário Bergoglio, né, o Papa Francisco, que faleceu no último mês. E no segundo bloco a gente fala mais necessariamente sobre o processo de escolha, né, a parte política do Vaticano, né, um processo que já é bastante antigo, de escolha do novo Papa. Luiz, antes de mais nada, antes de dar sequência aqui, eu queria, na verdade, falar e agradecer um aluno, né, o Matheus Chiliga, que é ouvinte nosso e que estava falando para fazer um episódio sobre o conclave faz semanas. Então Matheus, vamos aí contemplar a boa dica do Matheus. Isso. Pergunta para você, Alessandro. Já terminou a descrição dos blocos? Sim, pode falar. Antes de irmos à parte séria, você foi formado na doutrina católica ou como é que é? Ixi. Mais ou menos? É esquisito. É que entre os japoneses, descendentes de japoneses, tem um negócio meio... um sincretismo esquisito, né? Então, meus pais, eles se dizem católicos, né? Eles falam que eles são católicos, mas na verdade é uma mistureba do caramba. Budismo, shintoísmo, etc, né? Então, lá em casa, eles falam para rezar o Pai Nosso, mas eu me lembro muito bem, quando eu era criança, pensar que eu estava falando com meu avô, agradecendo meus antepassados, que é uma coisa relacionada mais ao budismo, né? Então tem uma mistura, cara. Na verdade, meus pais mesmos, apesar deles falarem, se chamarem, autotitularem católicos, eles são uma mistura também, um sincretismo bizarro, né? Você conhece, lá na minha casa tem aqueles templos, né? Que não são católicos, né? Então é uma coisa meio... E você? Eu fui formado, graduado, pós-graduado no catolicismo romano. Eu fiz todos os ritos e as pessoas acham que eu tentei... Quando eu falo, mas você foi coroinha? Eu cheguei perto de ser coroinha, porque eu fui do coral da igreja. Que isso? É ser perto de ser coroinha? Claro, eu era aspirante a coroinha. E usava uma túnica azul bem clarinha assim, e cantava um cântico bem bonito para
alegrar a missa dos praticantes. Mandar um abraço para a professora Arlete, que conduziu o coral. É muito difícil aquela criançada ficar sossegada, né? Então, tive uma imersão de formação católica, que depois entra na faculdade, acaba prejudicando esse caminho para o bem, né? Aí você vai para o caminho para o mal. Então, o início da sua trajetória como coroinha em querência. Hoje eu vou fazer justiça a essa parte da minha vida. Nunca falei isso em aula para os alunos e nunca falei aqui no podcast, então hoje eu vou honrar o meu passado de catequese e de doutrina familiar dentro do cânone pesado da Igreja Católica. Hoje vai vir tudo aqui. Calma, não empolga não, senão o pessoal vai achar que você é um belo de um católico. É, tem tudo de católico. Tem todo o pedigree de católico. Já no primeiro corte, o Alessandro está falando que está com um eco estranho no microfone. Eu quero dizer que está tudo dando certo, portanto, porque é o som para ficar aparecendo dentro de uma igreja. Tá? O meu som já está inclinado para isso, para aquela aclimatação nos fones dos ouvintes do Maldita Politicagem. Entendi. Abaixa o volume, que é para dar aquele eco longo, espírito tum, e aí vamos que vamos. Alessandro, vamos começar. Esse papo despertou uma das grandes repercussões em torno da temática da igreja, do pontificado de algum papa, né? Vamos às primeiras informações biográficas desse argentino, torcedor de futebol que você gostou tanto, que ele torcia para um time lá da Argentina. Bom, o Jorge Mário Bergoglio, né, que morreu agora no último 21 de abril, né, aos 88 anos, ele é argentino, como todos sabem, né, nasceu em Buenos Aires no ano de 1936 e tinha uma origem muito humilde, pais imigrantes italianos, né, o pai dele era trabalhador ferroviário e a mãe dele dona de casa. E aí, Luiz, ele teve essa origem humilde, ele estudou, né, fez curso técnico de química, tinha uma namoradinha, né, que ele chegou a pedir em casamento, mas foi recusado. Nossa, essa é novidade. Essa eu não peguei, não, nas minhas buscas aqui. O que eu acho interessante é que ele não esconde esse tipo de coisa, né? Ele fala com muita naturalidade, falava, né? Mas logo ele já ingressou na carreira não, né? Na trajetória, né? Dentro da igreja. E aí, enfim, estudou, virou doutor em teologia, foi diretor de escola, né? Até foi crescendo pouco a pouco, até se tornar um cardeal e um papa. Por fim, ele foi o papa número 266 da história da Igreja Católica, que começa lá nos anos muito iniciais da contagem de Cristo, né? Depois da morte de Cristo. E aí, como você falou, ele era um aspecto realmente marcante, não é uma simples curiosidade, né? Porque ele era um torcedor real, né? Do São Lourenço. O São Lourenço, para quem não sabe, fica no bairro, se localiza, né? O estádio no bairro Flores, que é um bairro bem pobre lá em Buenos Aires, onde ele cresceu ali por perto, né? Então, o clube de futebol sempre esteve presente na vida do pai e depois do Jorge Mário Bergoglio, ou o Papa Francisco, como a gente conheceu ele depois. Mas, Luiz, acho que a gente podia falar um pouco do papado dele, que é a parte que você estudou mais, e depois talvez fazer uma comparaçãozinha com os papas anteriores, né, para estabelecer aqui um perfil com Joseph Ratzinger e com Karol Wojtyla, né? Beleza. Eu ia fazer essas perguntas no final. Qual é o nome do Papa tal? Qual é o nome do Papa tal? O nome de batismo do Papa tal? Eu não sou católico do jeito que você foi, mas eu estudei, capaz. Respeita. Então vamos lá. A história é a seguinte: o Papa anterior, o Bento XVI, o Ratzinger, alemão, ele abdicou do papado, renunciou, na verdade, a expressão renunciou ao papado em 2013, porque ali foi um período de crise dentro da cúpula da igreja. Em 2012, acontece o escândalo chamado
VatiLeaks, que são vazamentos de documentos que indicam corrupção, desvio de dinheiro, favorecimento indevido dentro da cúpula da igreja, dentro do Vaticano. E já vinha uma série de desgastes, até relacionados ao Papa anterior, ao João Paulo II, que no período de 8 anos, 7, quase 8 anos do papado do Bento XVI, não foram bem processados. E aí a igreja afirmou que precisava de alguém com mais energia física, ele afirmou, alguém com mais energia física e espiritual para superar os problemas e desafios em um mundo em constante mudança. E aí vem um novo conclave, que é quando se dá a eleição do Francisco, que é o primeiro jesuíta e o primeiro não europeu, primeiro jesuíta ever e o primeiro não europeu desde o Papa Gregório III, que é no século VIII. Muito tempo, hein? Então, do século VIII ao século XXI, todos os papas foram europeus. Os papas anteriores, que não foram europeus, em geral, foram da África. Pois bem... Ou da Ásia, né? E da Ásia, do leste, né? Asiático. Pois bem, o que era importante, o que é de importante nesse pontificado de 12 anos? Primeiro, essa doutrina não, porque ele não era um papa doutrinário, né? Ele era um papa que se preocupava menos com a doutrina da Igreja Católica, isto é, o que é o significado de Maria nos textos e mais a importância de valorizar o papel da mulher, por exemplo, dentro do Vaticano, que ele fez de fato na gestão do Vaticano. Então, ele priorizou muito o lado prático, pastoral, e não o lado doutrinário da Igreja. O grande doutrinador era o Papa XVI, Bento XVI, e ele era um contraponto disso. O Papa Bento XVI, um conservador, ele um reformista moderado. A gente vai falar que ele é um progressista comunista. Não era tanto assim. Porque, veja, informações para balançar um pouco essa leitura muito simplificada do Papa Francisco. Em 2010, a Cristina Kirchner aprovou a lei do aborto, lá na Argentina, e ele era cardeal de Buenos Aires. Ele foi contra, ele fez uma carta detonando a lei do aborto. Então, ele era um papa que trabalhava dentro das doutrinas da igreja, mas quando ele assume o papado, ele passa, de fato, fazer reformas que vão caminhar nessa fama que ele tem. E a primeira grande viagem que ele faz no seu papado é para a ilha de Lampedusa, que estava recebendo uma pá de imigrantes e refugiados, e ele vai lá sinalizar a importância de acolher. Então, essa é uma das marcas dele, né? A preocupação com os refugiados, com as pessoas sem território. E aí, já em 2013, ele vem para a Jornada Mundial da Juventude, que foi aqui no Rio de Janeiro, e ali ele rezou uma missa para 4 milhões de fiéis na praia de Copacabana. Foi uma parada muito impactante do ponto de vista das imagens, né? A turma acampou, rezou a pampa lá e aquilo é que o Papa já se mostrou um Papa muito próximo também dos jovens, ali na primeira grande aparição para a multidão dele ali, em 2013. As pautas que ele defendeu, o disso, direitos dos imigrantes, a defesa dos pobres, o acolhimento dos homossexuais, dos divorciados, essa ideia de que essas pessoas podem comungar, né? E, além do mais, a defesa do meio ambiente, a crítica ao colonialismo, o direito dos povos indígenas. Uma coisa que ele fez muito é a reunião do tal do sínodo. Os sínodos é a reunião dos cardeais do mundo, sem ser o conclave, porque o conclave é quando os cardeais... Na verdade, o sínodo é a reunião dos bispos, por isso que é uma assembleia bem mais ampla. Não são só 130 e tantos, são mais de 1.000 bispos ao redor do mundo que vão lá para o Vaticano discutir algumas coisas. Aí teve, para discutir a direção, né, a inclinação, a direção da igreja, exatamente, tomar, as ações, né? Só que com uma diferença em relação ao concílio. Quando se tem um concílio, e o último é o Concílio Vaticano II, que foi em 1965, o concílio, se a gente fizer uma metáfora bem simplesinha, o concílio é como se fosse uma Assembleia Nacional Constituinte. Vai definir o grosso da doutrina e de onde a igreja deve ir. O sínodo é como se fosse um encontro dos congressistas. O sínodo é uma coisa e o concílio é algo muito mais profundo. Então, ele não enfrentou a ala conservadora da igreja com o concílio.
porque de resto é difícil convocar um concílio. Muito mais difícil para você conseguir fazer um concílio. Ele convocou muitos sínodos, e um desses sínodos foi da Amazônia e a defesa dos povos indígenas, assim por diante. Então, do ponto de vista da política, ideologia política, vamos dizer, ele era um cara que defendia o acolhimento dos povos, mas, sobretudo, ele é um anti-Trump, porque ele, enquanto o Trump sempre atacou os imigrantes, ele sempre foi um cara que defendeu isso. Então, ele falava muito mal do Trump na questão do muro com o México, no primeiro mandato do Trump. Uhum. E o Trump desaforou ele em alguns discursos, só que depois o Trump quis ir lá visitá-lo. E tem um vídeo, que depois a gente até pode colocar nas redes sociais, que é o Trump com aquela cara de o aprendiz do programa que ele tinha, aquela cara de sorridente falso, e o Papa tá com a cara de desgosto da porra para sair da foto com o Trump ali. Então, mas o Papa recebeu, acho que foi em 2017 isso. Além do mais, de outros pontos de vista assim importantes, ele descentralizou as decisões da Igreja, ele tirou o poder da cúria, da cúpula romana, e deu mais poder para as conferências nacionais de bispos. Então, as direções da Igreja foi pensada mais de baixo para cima do que da cúria para baixo. Essa foi uma mudança importante, além de colocar freiras em papéis de gestão dos trabalhos do Vaticano. E aí, por último, um ponto que já aponta para o segundo bloco, que é essa mudança na composição do colégio cardinalício, né, que é essa turma que está se reunindo agora. E aí, nós temos esses dados, você vai trazê-los para nós. Não, eu queria falar uma coisa aqui, pô. Fala, Colucar, fala lá, meu coração. Eu tava procurando algumas afirmações, etc., né? E de fato tem alguns jornalistas que afirmam que o Papa ele era realmente um admirador do peronismo argentino. Então, eu acho que vale aqui falar, né? Porque aqui no Brasil, normalmente, o lado mais progressista, ele tem o aspecto religioso, ele não passa tão próximo, né, das pautas, né, progressistas aqui no Brasil, por exemplo. Apesar da origem lá do PT, né, como a gente já abordou em outros episódios, né, do Partido dos Trabalhadores, ter ali grupos, né, da Igreja Católica. Mas lá na Argentina, né, o peronismo que é colocado no campo da esquerda muitas vezes, e isso é completamente discutível, mas o peronismo que é contra os liberais lá, né, que é o campo opositor ao liberal clássico na Argentina, ele é muito católico, né? Então, esse campo, essa ala progressista na Argentina, ela tem características diferentes aqui do Brasil. O catolicismo é muito importante. E dizem, né, que o Papa Francisco ele era assim, um adepto do peronismo, apesar de ser muito crítico ao kirchnerismo, né? Mais recentemente, a ala do peronismo que se tornou mais importante na política nacional por lá. Então, ele era um peronista raiz e contra o kirchnerismo. Isso, mais ou menos isso. O peronismo, ele unia, né, o nacionalismo, unia também o catolicismo e também a inclusão dos trabalhadores, né? Então essas pautas eram um grande tripé dentro do peronismo, né? Pode falar. Aí, além dessa posição do peronista clássico, essas posições de, por exemplo, achar que os divorciados que fossem católicos praticantes deveriam ter o direito de frequentar e comungar, frequentar a igreja e comungar, ele também faz uma defesa do direito dos homossexuais frequentarem a igreja, mas veja como ele era também calmo, ele era moderado. Ele não achava que devia haver uma reforma na doutrina da igreja para mudar a concepção a respeito dos homossexuais. Portanto, acabava defendendo muito a união entre homem e mulher. Uma posição tentava abarcar a tradição com uma mudança pontual. Sim. Mas ele, por isso, inclusive por essas posições que eu acabei de mencionar, ele foi acusado por outros cardeais de herege. Alguns cardeais fizeram cartinha anônima, sabe dessa história? Bota embaixo da porta lá do Vaticano uma carta anônima para detoná-lo ou para a imprensa. E aí ele respondia dizendo que ele era fiel ao Concílio Vaticano II e não fiel à doutrina, enfim, ao último papado, que era do Bento XVI, um cara fortemente conservador. Então, ele era uma resposta muito boa. E aí, deixa eu dar um contexto sobre isso. Alguns momentos importantes na história da Igreja Católica nos últimos 150 anos, é a reforma Rerum Novarum,
que é lá em 1880 e pouco, no qual a igreja queria disputar a alma dos trabalhadores com o movimento socialista. Portanto, defendia direitos trabalhistas, a redução da jornada de trabalho. Isso a Rerum Novarum, lá em 1800 e bolinha. A igreja implementa isso de modo meio sempre ambivalente, mas, na verdade, como eu ouvi outro dia o Celso Rocha de Barros dizendo, falou assim, a defesa dos pobres é uma coisa essencial da Igreja Católica. Então, isso nunca foi revolucionário. Revolucionário é um cara que vira contra isso, né? É um cara que vai negar isso. Mas aí, o outro momento chave é esse Concílio Vaticano II, que foi convocado pelo Papa João XXIII, que acabou morrendo antes do fim do concílio, mas que trouxe grandes reformas para a Igreja. E aí trouxe a Igreja para o século XX mesmo, pensando na defesa radical de maior descentralização e de participação dos pobres. E uma das máximas desse Concílio Vaticano II era a crítica ao clericalismo, que é a hiperdefesa da figura do padre e da mística das igrejas, e que falavam, é importante a reunião comunitária, mesmo que não tenha uma igreja. E do segmento do Concílio Vaticano II é que vem as SEBs, as comunidades eclesiais de base, que são tão importantes na história, inclusive, do movimento de periferia, do movimento de pobres do interior, do MST, do movimento campesino brasileiro. Então, é daí que vem essa história. Só que o Papa João Paulo II, ele não curtia essa parada, porque o Papa João Paulo II, como é que é o nome dele? O nome de batismo, você falou? Karol Wojtyła. Karol Wojtyła. Ele era da Polônia, um país que sofreu muito na mão do Stalin, e, portanto, ele era anti-esquerda. E ele esvazia, ele manda enfraquecer as SEBs e ele coloca a importância do clericalismo, dessas figuras míticas da igreja, do padre, do bispo e do cardeal. Então, esse movimento é importante. Por isso que, depois do João Paulo II, que ficou 26 anos, veio o Bento, que também era um tradicionalista, contra essa coisa de muita popularidade, muito, né, descentralizar muito. E aí o Francisco retoma essa ideia de não mitificar tanto os padres, de que Deus está em muitos lugares, e está nas cidadezinhas, e está no campo, e assim por diante. Então, essa história é importante. A ideia de quando falavam que ele era herege, o Francisco, ele falava negativo, eu sou um seguidor do concílio, que é uma Assembleia Nacional Constituinte, e que, de fato, não foi implementada pelo João Paulo II. E o Frei Beto, eu vi um vídeo dele falando, veja, eu assisti até vídeo do Frei Beto para preparar o episódio. O Frei Beto disse que, de fato, o Papa Francisco ele não é revolucionário. O revolucionário foi o Concílio Vaticano II. O que o Papa Francisco fez é tentar dar continuidade, dar vida para o Concílio Vaticano II, de 1965, que havia sido abandonado pelo Papa João Paulo II e pelo Bento XVI. Então, vale ressaltar aqui, né, Luiz? A gente falou um pouco sobre isso no episódio lá das raízes católicas do Partido dos Trabalhadores, mas o Papa João Paulo II, ele era um tradicionalista, né? E uma das coisas que afeta muito, por exemplo, a sociedade brasileira foi a orientação dele negativa em relação às comunidades eclesiais de base, né? As SEBs, que eram aqueles grupos que agiam muito na periferia brasileira, né? E cujo enfraquecimento está relacionado com o enfraquecimento da Igreja Católica entre a classe mais trabalhadora brasileira e com o fortalecimento e ascensão de outras instituições religiosas, né? Como o caso das igrejas evangélicas, né? E o Papa Bento XVI, né? Ele era um cara duro, né? Ele curtia livro, doutrina e roupa chique, né? E coisas com adorno de ouro e sapato da Prada. Você acha que ele usava qualquer quichute? Ele curtia umas paradas chiquitosas, filho. Perfeito. O Bento XVI, ele não contribuiu muito para popularizar a Igreja Católica, vamos dizer assim, né? Não, ele não era o mais carismático dos papas, né? Ele deve ter ficado até bastante tempo, né? 8 anos. Uns 8, 10 anos, né? Bom, vamos para o nosso Tem Tabela. O nosso Tem Tabela fala sobre os cardeais que vão escolher o Papa Francisco, né? Principalmente aqueles que foram nomeados por ele próprio. Então, ao longo dos últimos anos, né?
o Papa nomeou 108 cardeais, é que ele ficou bastante tempo, né, na frente da igreja, e esses 108, então, equivalem a mais ou menos 80% dos 135 cardeais que vão votar para escolher o novo Papa. Então, né, o que o Papa deixa em mãos, né, sempre são vários que eles mesmos escolheram, né, antes de falecer. Então, um total de 53 desses cardeais do continente europeu. A América como um todo, né, e somando a América do Norte e a América do Sul, tem 37 cardeais. A Ásia, 23 cardeais. A África, 18 e a Oceania, 4. Então, esse é um movimento, né, que o Papa tentou construir dentro da igreja, né, de trazer representantes de tudo, qualquer canto do mundo, né? Então, se comparar esse próximo conclave, né, de 135 membros, com aquele que elegeu o Papa Francisco, nós temos uma representação muito maior naquele anterior do velho continente, da Europa como um todo, né? E um número muito menor de países também representados, mais ou menos que representa a direção que esse Papa deu para a Igreja Católica. Eu não vou entrar aqui nos países, né, Luiz? Acho que não precisa, né? O Brasil é a terceira delegação, né? A Itália tem 17, ou 27, não me lembro. Os Estados Unidos tem 10 e o Brasil tem 7. O Brasil é a terceira. O Brasil sempre tem uma delegação, né? Mais ou menos. Mas é a maior da história, proporcionalmente, a que o Brasil já teve. Tá, perfeito. Mas, inclusive, você traz aqui, né, nos dados que você coletou, sei. tem cardeal da Mongólia, do Laos, da Papua Nova Guiné, do Mali, né? Então, enfim, são vários países que talvez não sejam tão conhecidos pela comunidade católica, né, mas estão aqui representados por esses cardeais aqui do Papa Francisco. Agora, começamos a parte do que está acontecendo essa semana, né? Essa semana do dia 7 de maio, começa o conclave. Ele pode durar 1, 2, 3 dias, isso não é possível prever. Não é que nem uma eleição que tem hora para terminar, porque está nas mãos do Espírito Santo. Primeiro, é importante que se saiba isso, que depende de uma série de fatores que não são controláveis pelos analistas, de fato, e pelos palpiteiros, que são... Hoje, nós nunca estivemos tão perto da Globo News como hoje, japonês, porque nós somos aqui tudo palpiteiro, não temos a devida capacidade para analisar. Mas não é uma eleição como qualquer outra, por quê? Ela tem especificidades. O fato é que de agora, dia 7 de maio, até os próximos 2, 3 dias, se dará o conclave. Que ritual é esse? Que sistema é esse que escolhe o Papa? Então, o Colégio de Cardeais é o grupo, né, a cúpula que se reúne para a escolha do próximo Papa, né? Então, eles vão se reunir nesse processo chamado conclave, que significa, né, com origem lá no latim, Luiz, que gosta de... Pronuncia lá, vai. Eu não. Vai, coração. Mas deve ser conclaves, né? Ou conclaves, isso. Conclaves. Faz um pelo nasal. Conclaves. Que significa com chave, né? Em espanhol, como que é? Em espanhol, como é? Com chave? Sai pra lá. Prossiga. Que está tentando enfatizar, né? Esse nome enfatiza o caráter sigiloso, fechado, né? Dessa reunião, né? Que ocorre lá na Capela Sistina. É como se fosse, né, uma espécie de parlamento ali que se reúne, então, para escolher quem vai ser o novo Papa. Só que esse processo ele é meio bizarro, como o Luiz disse, ele não tem, né, um processo que leva de cara já para uma espécie de segundo turno, por exemplo, e quem recebe maior número de votos está eleito. Então, o conclave ele é um ritual que ele foi construído lá pelo Papa Gregório X, 1274, uns 8 séculos atrás, ou seja, já quase milênio, né? E que mudou muito pouco. O que mudou praticamente foi o número, né? Lá atrás eles utilizavam números reduzidos, né? 12, 15, 20 integrantes, e nos dias atuais nós temos um número de 135, esse número determinado lá no Concílio de 1965, né? Bom, essa eleição, então, o Colégio de Cardeais geral, ele é formado por 252 integrantes.
mas só aqueles que têm menos de 80 anos podem votar. Então, dos 252, nós vamos para 135, que é aqueles cardeais que vão eleger o próximo Papa. Então, muitos senhorzinhos ali, né, os cardeais mais velhos, eles podem participar, eles estarão presentes, etc., mas eles não podem votar nas eleições que são decisivas, né? E aí, nós temos aí a coisa que é esquisita, né? O pessoal vota livremente, e a rigor qualquer clérigo pode ser eleito, né? Não tem os candidatos, né? Isso mostra muito bem lá no filme, né? Não tem cédula com fotinha, né? Não tem. Marca não tem X. número, não tem propaganda eleitoral. Não tem adesivo. Tem propaganda eleitoral, mas a propaganda eleitoral é secreta, ela é um negócio, né, por trás dos bastidores. Não tem avatar no Instagram, não tem nada, né? E aí o pessoal vota livremente quem eles acham que deve ser o sacerdote, né? Colocam num papelzinho, esse papelzinho vai para uma urna e depois se revelam os votos. E aí, com essa revelação é que vai se afunilando, né? Quem que são os candidatos que podem ser vencedores. A primeira votação é muito possível que fique 5 votos para um, 10 votos para outro, né? 11 votos para outro. E é necessário ter 2/3, né, desse colégio eleitoral inteiro. Então, veja, até que se obtenha esses 2/3, o conclave não acaba, né? Então, são várias votações. Por dia é possível ter até 4 votações, né? 2 de manhã, 2 pela tarde, aí vai ter o almoço, macarrão, né? Aquela coisa gostosa, depois mais 2 votações de tarde. Tem que rezar, se almoçar, tem que rezar. Demora, não é o almoço que você sai da sala de aula, vai na cantina, pega uma esfirra daquela que parece um banco de bicicleta e almoça rapidamente. É um almoço ritualizado, com reza. E aí, então, e esse mesmo processo acontece também com os dias, né? Você vai ter até o 3º dia de conclaves, caso esteja indefinido. Se se estender até o 3º dia, no 4º dia vai ser um dia de pausa, oração e discussão, que é onde, apesar dessa descrição aqui romântica da coisa, o pau deve comer ali, né? Nas discussões, nas disputas políticas internas, né? E depois retoma mais 3 dias de votação e assim vai, sucessivamente. Ou seja, o conclave pode ser que ele não acabe nunca, né? Pode ser que ele dure eternamente até que se obtenha 2/3, né, desses cardeais receba 2/3 dos votos. Essa coisa de conchave, conclave, né, de fechado e outros. Quem assiste jornal na televisão já está sabendo disso, decora e salteado. Porque há isofilme contra qualquer foto, qualquer coisa, há aqueles aparelhos que bloqueiam o celular. Por que tem que ser uma cerimônia super secreta? Para que eles não sofram influência externa. Isso se deu durante o período dos impérios, período do nacionalismo. Então, é para que eles fiquem o máximo fechados. E, com isso, possam fazer uma reflexão e uma decisão baseada em oração, em dedicação à causa da igreja, nessa ideia de que o Espírito de Cristo vai orientar a escolha do novo Papa. Então, a gente fica fazendo deboche, mas em nome do período em que eu fazia catequese, eu estou falando, eles vão rezar um pouco, à medida em que eles fazem as negociações. O cara votou em um, viu que tem pouco voto, ele vai olhar para lá e vai falar, será que eu vou no africano ou vou no norte-americano? É claro que existem esses cálculos, mas também é uma coisa que precisa dessa imagem de algo sagrado, né? Sim. E aí nós temos a simbologia do negócio, né? Se o Papa for eleito, né, o sinal que a Capela Sistina vai transmitir vai ser da fumaça branca, né? A fumaça branca vai revelar que um novo Papa já foi escolhido. Caso contrário, uma fumaça negra, né, sai pela chaminé, o que indica que vamos ter outro dia de conclave. E tem um monte de gente que fica lá esperando a fumaça branca, deve-se dizer. Não é pouca gente, né? Fica lá esperando a fumaça branca. O pessoal, os jornalistas ficam ali, né? Toda fiéis, tudo. Tá, mas vamos para a política. Não é possível afirmar que tem partidos, né, dentro da Igreja Católica, obviamente, né? Mas nós temos sim grupos, um grupo chamado, né, normalmente de
de tradicionalistas, né, dentro da Igreja Católica, que é justamente o grupo do qual fazia parte o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI, e um grupo dos reformistas, né? E muitos dessas duas vertentes aqui, desses dois grandes grupos, agora tem o acréscimo também, né, de uma espécie de rivalidade regional, né? Um grupo que vem da África, o grupo da Ásia, da América, etc., né? Então é preciso saber agora qual vai ser a direção que vai ser tomada por esses grupos. A gente tem uma visão meio besta também, né? Que necessariamente o cara que vem da África vai ser contra os tradicionalistas, não é necessária essa Não, não é relação. assim. Não é assim, né? As coisas não são tão simples assim. Os africanos, em geral, eles têm muito essa pegada de ser missionários em relação aos pobres, imigrantes, mas eles são os mais moralistas do ponto de vista da diversidade sexual. Pois é. Então isso tem, enfim, tem diversas complicações aqui para a gente saber. E não tem... cheguei a ver, né, as listas dos cardeais favoritos, mas é um tiro no escuro, né, que os jornais fazem, né? Não, total. Isso aí é para ocupar espaço de televisão, porque tem bolsa de aposta, tem tudo, mas é muitíssimo difícil acertar. Né? Não é muitíssimo exagero. O Bento XVI, ele foi o Carlo, como é que é? Carmelengo, ele foi como se fosse o grande gestor abaixo do Papa do João Paulo II. Então ele era um favorito que foi eleito, o Bento XVI. Mas esse tipo de bater assim, papum, é difícil de acontecer. Né? Por quê? Por conta dessa dinâmica muito fechada. E agora, o fato do Papa Francisco ter aberto, do ponto de vista do mapa do planeta, para muitas regiões e muitos países, teve gente falando, então já que 80% é nomeado por ele, é batata que o cara que vai entrar escreve na cartilha dele. Não tem nada a ver, porque aumenta a diversidade. E assim, quando ele nomeia um cardeal de um lugar aqui do Brasil, ele não vai nomear o cardeal que ele quer, que manda carta para ele, que conversa bastante com ele sobre reformismo. Não, ele vai ter que olhar para a composição dos bispos daquela região. E se ele tem uma região de bispos conservadores, ele vai ter que botar um bispo relativamente conservador, um cardeal relativamente conservador naquilo lá. Então, da mesma forma, o cara que é bispo no pontificado do Francisco, ele foi nomeado lá atrás. Então, ele pode ser de uma outra vertente dessa crença de qual região que a igreja deve ir. Então, o fato de ter nomeado 80% dos atuais votantes não significa que o eleito vai ser a sua sombra, a sua imagem e semelhança. Né? E entre os perfis mais conhecidos, né, que a imprensa italiana, principalmente, tem circulado, né, existem cardeais, inclusive da África, né, da África negra, né, que corre, né, entre os favoritos, mas a ala mais conservadora, a ala mais tradicionalista, ela é composta principalmente dos europeus, né, italianos, húngaro, enfim, tem alguns perfis bastante rígidos e duros ali entre aqueles que correm como os favoritos para assumir, para ser o próximo Papa, né? Antes de você entrar nessa última parte do quebra-pau, deixa eu colocar uma paradinha para a turma ter ideia do que é essa figura. Vou pegar como exemplo o Brasil. Como que esse é um cargo dificílimo de entender e de antever e de prever quem vai ser eleito. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, metade de católicos, embora muitos não praticantes, enfim. Mas o Brasil tem 30 mil padres no universo de 200 milhões de pessoas. Né? Aproximadamente 30 mil padres. O cargo acima, você tem uma hierarquia bem mais detalhada, mas o próximo grande cargo é bispo. E o Brasil tem aproximadamente 480 e tantos bispos, no universo de 30 mil padres. E entre esses 480 e tantos bispos, tem 7 cardeais. E aí, dentro desses 7 cardeais, poderia sair o bispo, o papa. Então, veja, a funilada é sinistra em cada uma das escadinhas. Então, nesse caminho, esses indivíduos acumulam capital cultural, em primeiro lugar, né, que eles estudam muito. Depois, um capital propriamente eclesiástico,
que são os capitais dentro da igreja. Então, ele sabe muito da história da igreja, ele se relaciona muito com os mitos da igreja, e depois o capital propriamente político, né? Porque ele vai aprendendo línguas, ele vai vivendo o mundo, ele vai se instalando em várias paróquias e assim por diante. Então, trata-se de um negócio que o cara vai acumulando muitos capitais até que ele está habilitado a ser cardeal, e lá dentro, no universo de 135, ou segundo uma nova conta aí, 133, porque 2 pediram para não participar por motivos de doença. É um universo muito fechado para a gente prever, por isso que é muito difícil de prever e para mostrar como que é uma trajetória muito difícil de se realizar e muito, nesse sentido, até excludente, né? Muito excludente. Então, Luiz, para o nosso quebra-pau, vamos além dessa coisa da nomeação, né, que estava na mão do Papa Francisco, porque o Papa também excomungou muita gente, muito cardeal. Esse último. Isso, Papa Francisco. E esse é um dos argumentos do biógrafo dele, né, o Austin Ivereigh, né, que é um jornalista britânico, acho que escreveu sobre ele, que vai trazer uma série de exemplos, né, que o Papa ele agia assim, né, contra aqueles que ele identificava que não estavam agindo de boa fé, etc. Mas um caso que chama atenção é do cardeal Carlo Maria Vigano, né, um norte-americano, porque o Papa ele tinha alguma coisa contra realmente os trumpistas, né? Realmente comprou essa briga, né? E o Carlo Maria Vigano, na época da pandemia da Covid-19, ele disseminou uma série de teoria conspiratória, falou contra a vacina, etc. O Papa comprou a briga, foi lá e excomungou o cardeal Vigano, que tornou um símbolo, né, desse embate contra os apoiadores do Trump. O Vigano se ferrou. Mas outros casos, né? O Vigano Rodou. O cardeal australiano George Pell, né? Um aliado do Bento XVI também, ganhou espaço, né, com críticas contra o Francisco, dizendo que ele é uma espécie de catástrofe, né, para a igreja e que ele perseguia aqueles que eram contra o seu papado. Então, assim como qualquer ele que ficava fazendo cartinha anônima, né, o George Pell, não é? Talvez. Então nós temos uma configuração bastante parecida com a política aqui, né? É uma política, né? A política da Igreja Católica aqui, a política do Vaticano, esse processo do conclave. Quem acreditar que é só o Espírito Tum, Santo Tutum, tá maluco, pô. Aqui tem política pesada, né? Bom, Luiz, vamos para o nosso terceiro bloco. Você colocou aqui um vídeo do Choque de Cultura, mas eu acho que a gente ia tomar um ban aqui. Mas tem um vídeo do Choque de Cultura muito engraçado que se chama O Papa Solta Feitiço. É uma questão aqui que é muito bom. Eles estão falando dos Vingadores, né? Do filme dos Vingadores. Dos Vingadores. E aí o Rogerinho do Ingá começa falando: aquele Papa, o Papa ruim, o Papa do mal. que é o Papa Bento XVI, eu imagino, né? O Papa do mal é foda. Mas vamos lá. Vamos com o nosso Luta de Gosto, Luiz. Sim. 2 filmes recentes, Os Dois Papas, de 2019, e Conclave, de 2024. Qual você prefere? Alessandro, né? Eu vou fazer uma posição aqui um pouco... Ih, lá vai. Uma posição... Vai falando, vai sumindo a voz, já tô até vendo a humorada que você vai dar. Eu não assisti inteiro o Dois Papas. Eu tenho essa dívida comigo mesmo. Porque eu comecei, e lá pelas tantas eu dormi, porque era de diálogo e tal. Os dois são, né? Mas eu gostava indo gostar, estava gostando, estava indo bem. E aí, por infortúnio do meu sono e depois de outros filmes que entraram na minha frente, eu não terminei. Mas aí eu assisti inteiro o Conclave. E aí que vem a polêmica. Polêmica para todos os ouvintes da Maldita Politicagem descerem a macaúba, a lenha, na gente, em mim, nas redes sociais. Eu achei o Conclave muito fraquinho demais. Filho. Nossa, sério? Senhora, que filme preguiça demais, velho. Mas
Dê seu voto, dê seu voto, dê seu voto. Isso é culpa da ressaca isso daí. Eu vou ao contrário. Não. Massa, cara. Achei legal. Gostou? Legal. Aí sim esse bloco tá voltando a fazer sentido. Até que enfim esse bloco tá fazendo sentido. Apesar de ser também, né, muito baseado em conversa. Eu gostei dos dois filmes, eu acho legal os dois filmes. Só que o Conclave, cara, tem uma trilha sonora pesada, assim, que parece que tá no meio do Vaticano ali. Eu gostei. Gostei bastante e gostei muito da atuação do Ralph Fiennes, né, o ator que interpretou ali como chama o cardeal que... Reitor do Colégio de Cardeais. Isso, é reitoria, Bom, eu gostei da atuação desse ator, achei legal. Então vamos pro nosso querência. Você gostou mais de qual? Vamos, larga a mão de ficar em cima do Conclave. Eu gostei mais do Conclave. Gostei mais do Conclave. Eu achei o ator muito bom, a atuação dele. Tá. Pode ser que as pessoas critiquem depois. Posso dar o parecer aqui, posso dar a opinião? Porque eu achei o Conclave mal ou menos? Não, o filme é muito bem feito, as locações, a música, o figurino, é um espetáculo à parte. Figurino. Agora, Alexandre. Sacanagem o figurino. Alessandrinho, eles têm uma briga entre o esquerdista e o direitista. Aí daqui a pouco tem lá uns mistérios, uma conspiração que não se sabe de onde que é, e daqui a pouco aparece um mexicano. Esse mexicano vai dar uma solução milagrosa para o problema a partir de um fato absolutamente fortuito. E o filme, eu não vou falar o final, mas, poxa vida, puta que pariu, não achei nada demais. Mas, o cidadão, é um livro, não tem como mudar a história do livro. Parei, de repente. Não gostei, não. Vale pela experiência estética e não pela experiência de roteiro. Não, eu acho que a sua crítica é válida, mas eu gostei, sim, do filme, acho que fluiu bem. Não, veja, o filme tem um valor para falar que tem politicagem e tem briga. E desmistificar um pouco. Constrói bem o drama em cima das pessoas envolvidas ali. Esse clima se dá nos dois primeiros takes. Não, os primeiros 20 minutos você fala, eles vão mostrar que o Conclave tem politicagem, tem conchavo. Olha quantos termos eu estou usando aqui que brinca com o nosso nome. Tem politicagem, tem conchavo. Meu Deus. Isso você pega em 20 minutos. A partir daí, você fica esperando um monte, não acontece quase nada, pô. É isso. Mas vamos lá. Vamos história de querência, então. Veja, essa história de querência aqui eu achei importante, achei legal, porque me lembrou o filme. Então vamos lá, ó. Lá 1000 anos atrás, quando estava surgindo esse modelo do conclave aqui, né? O Papa Clemente IV faleceu e eles teriam que decidir quem seria o próximo Papa. E aí o conclave se reúne e esse conclave durou 1006 dias para acabar. Não, assim, não acabava nunca porque eram poucos cardeais. Esses poucos cardeais... Imagina o Gerson Camarote lá no Vaticano acompanhando um conclave de 1000 dias. 1000 dias dá 3 anos. Imagina aí os escamparinhos pendurados naquele terraço lá durante 1000 dias. Ela estava lascada, meu Deus do céu. Dá mais ou menos 3 anos aqui, né? Porque esse que era o problema, né? Como era esse conclave, ele tinha 19 cardeais apenas, que eram eleitores. Era muito difícil de chegar a 2, 3, porque os caras não olhavam para a cara do outro, não entravam em acordo nenhum, né? E não acabou nunca, então. O negócio durou muito tempo. E aí a coisa que gera curiosidade é que o público começou a ficar cansado, cara, e trancou a galera lá dentro. Agora vocês vão decidir esse negócio aí. Né? Por isso que o conclave ficou tão também fechado, né? Porque os caras trancaram e falaram, vocês vão ter que decidir esse negócio. Os caras começaram a diminuir a comida, diminuir o vinho, etc., até que os caras escolhessem o próximo papa. E o resultado foi totalmente inesperado. A escolha foi de um cara que nem fazia parte. Então, normalmente, os cardeais votam em um cardeal que está ali dentro, que é um eleitor, inclusive, que está ali, faz parte do conclave. Só que não é uma regra isso, né? Como a gente falou lá no segundo bloco. E a escolha foi do Teobaldo Visconti, que não era um cardeal, não participava da reunião, estava longe, não sabia nem o que estava acontecendo, e que era um amigo pessoal do São Tomás de Aquino, né? Que sempre viveu fora, né? Longe do Vaticano, e que acabou sendo escolhido como Papa naquele momento. Eu também. Posso trazer um? Gostei. Essa daí eu escutei
algum clérigo falando, ela é muito boa. A turma que bloqueou a comidinha e o vinhozinho dos cardeais para eles acelerarem o passo, que 1000 dias já estava matando a turma que estava esperando lá a fumaça, né? A minha é do Papa João Paulo II. O Requião, olha como é que a história... Ó, do meio dentro o Requião aqui. Para quem é do Paraná, acompanha a trajetória do ex-governador, ele falava assim, eu sou um defensor da Carta de Puebla, uma opção preferencial pelos pobres. Pois bem, Puebla... Ninguém sabia o que era isso, né? Eu fui descobrir graças ao estudo para esse episódio e ao processo de conclave que nos brinda essa semana. Puebla é uma cidade no México na qual se dava a reunião do Conselho Eclesiástico dos padres ligados, os padres da América Latina, que grande parte deles eram seguidores da teologia da libertação, mais do que da teologia da libertação, que é aquela junção entre doutrina da igreja e marxismo, mais do que isso, eles eram reformistas na direção do João 23 e do Concílio Vaticano II, que é aquele guinado à esquerda da igreja lá. E aí eles se reuniam em Puebla a cada 7, 8 anos lá, e lá eles faziam as teses deles e tal. O Papa, no terceiro encontro dos eclesiásticos de Puebla, o Papa João Paulo II, recém-escolhido Papa, 1979, vai lá fazer um discurso. Ele fala, vou acabar com a gracinha, vou acabar com essa gracinha dessa esquerdalha aqui. Faz um discurso, assim, no alto de uma colina, diz que muitos milhares de pessoas, parece que 1 milhão, e claro, né, representantes de vários povos indígenas que comungam do catolicismo e tal, e lá ele dá uma detonada na própria teologia da libertação e nas comunidades eclesiais de base. Então, ele foi no terceiro encontro de Puebla para fazer uma crítica daquilo que era o próprio encontro de Puebla. Então, o Papa João Paulo II, é que a gente pegou ele no final da vida, a fama dele era do Papa Pop, né? Porque ele foi o primeiro a usar o Papa Móvel, ele recebeu um tiro de um fanático que achava que ele era muito reformista. Todo país que ele descia, ele beijava o piso do aeroporto, ele beijou uma mulher negra, ele beijou o Alcorão, ele é um beijador da gota, o Papa João Paulo II. Por isso que ele ficou chamado de Papa Pop. Mas o fato é que essa história é importante, né? De como que ele foi importante para cortar essa parte da galera de Puebla, que tinha uma inclinação muito mais à esquerda do que ele foi, do que o próprio pontificado dele. Tem outra depois, que eu posso falar no próximo episódio, já está ficando longo isso aqui, que é a história do Vaticano, qual a relação do Vaticano com o terceiro filme do Poderoso Chefão. Para quem assistiu o Poderoso Chefão 3, lá parece que o Mike Corleone quer comprar o Vaticano, ou basicamente comprar o Banco do Vaticano. Aquilo é mais ou menos baseado num período de muita corrupção econômica, ligado com as finanças do Vaticano. Mas é muita história, eu conto isso outra hora, que já está ficando longo o bagulho. Vamos fazer as campanhas de encerramento, então, Luiz, aqui. Vejam lá, nós temos um projeto independente que trata com independência, o assunto do conclave, mas que a gente tenta explicar temas contemporâneos a partir de abordagem da sociologia, da ciência política, da teoria social, da boa e velha teoria social, que é de popularizar, ou melhor, de divulgação científica nas nossas áreas. Para isso, a gente conta com a doação de pessoas bem-aventuradas que querem ver o projeto seguir adiante. Para isso, você pode ir em apoia.se/maldita politicagem. Lá você pode fazer uma doação fixa, no valor de 5, 10 reais, que isso nos ajuda muito e faz com que o projeto possa seguir ou até crescer. Lembrando que a nossa periodicidade está tão irregular quanto o próprio conclave, né? A gente, não bastasse os problemas que a gente já teve nos primeiros meses do ano, agora outro editor também teve o seu computador danificado. Parece piada, né? Parece zoeira, mas agora o Matheus foi brindado com um crepe no computador dele lá, deu pau,
A ideia é que os episódios saiam a todas as terças ou quartas, no período da manhã, às 7, 8 da manhã, bem cedinho. Você faz os agradecimentos ao público que acompanha. Eu queria fazer um agradecimento à Dona Siloé, pô, você esqueceu a Dona Siloé Sim, por quê? Por quê? Que tava esperando pelo É verdade. episódio Então vamos nosso. lá. O japonês quer expor a vida pessoal das pessoas. Dona Silé é minha mãe. Ela é uma pessoa com uma formação católica radical, A intensa. gente estava gravando aqui com uma pressão já posta, né? Falando, ó, se Foi vocês falarem freira. merda demais, vocês vão ser. Ela tava querendo filtrar o roteiro, que ela achou que o roteiro estava muito esculachado. Mas vamos fazer um agradecimento que ela é uma inspiração para esse episódio aqui. Ensinou algumas coisas pra gente aqui, né? Fez algumas críticas construtivas, mandar um beijo para ela, que me criou na linha reta do catolicismo progressista, vamos dizer, né? Não dá para falar que ela também, né, é uma católica quadrada, não. Então, um abraço, galera. Obrigado aí pela presença. Um abraço, até o próximo. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.